Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia, Ana Carolina, Carolina Duarte, Maiara, Patrícia e Roberta. Bom dia a cada uma de vocês, só meninas. Bom dia a todas. Hoje nós vamos ter um encontro um pouco diferente, né? Porque é o nosso primeiro encontro depois da avaliação, né? A avaliação terminou dia 9/10, foi uma sexta-feira. A quinta-feira subsequente, o dia 15/10, foi feriado, dia do professor, e hoje, portanto, é o primeiro dia útil seguinte. E eu tenho o dever de disponibilizar aos senhores a famosa vista de prova. Em compensação, não é produtivo e não é mesmo recomendável que nós deixemos o encontro inteiro apenas para fins de vista de prova. Que não é esse o ponto, né? Não é essa a proposta, não é a melhor solução. Então, vamos fazer uma mistura. E uma vez que esse novo cenário ele é diferente, né? Esse ambiente virtual ele é diferente quanto à vista de prova. Nós temos várias possibilidades aí, várias nuances distintas. Eu tenho optado por fazer a vista de prova em vários momentos diferentes no encontro. Porque vai ser sempre possível o aluno alegar que quando ele conseguiu logar depois, por falha do sistema ou por falha da sua conexão, já tinha sido feita a vista de prova, isso é injusto, tal, para que não tenha esse tipo nem de alegação, nem esse tipo de prejuízo mesmo, eu tenho feito assim, a gente conversa um pouquinho sobre a prova, eu paro, falo um pouquinho da matéria. Eu paro, falo um pouquinho sobre a prova, a gente fala um pouquinho sobre a matéria. Como agora, vamos ficar um pouquinho falando sobre a prova, como estamos falando. Um primeiro ponto que eu quero, então, sobre a avaliação abordar com vocês o primeiro recado é o seguinte: tudo que eu vou falar aqui, eu não tenho coisas muito sérias para falar com vocês, não. Vou passar uma visão geral, tá? Não é individualizada, não é personificada. Jamais falaria algo de uma pessoa em público, né? Ou de uma turma, assim. Não é essa a proposta. Uma percepção geral dos alunos. Isso fica bem claro quando a minha exposição. Um primeiro ponto que eu vou abordar nesse primeiro momento é o fato da perda do prazo. Acho que esse é o tópico mais simples. Eu não
tenho o que fazer. Sendo bem objetivo, eu não tenho o que fazer. Eu tinha advertido isso aos senhores quando conversamos inicialmente sobre a avaliação. Não sei se eu fui o primeiro, um dos primeiros, tal, a passar a avaliação. Logo quando eu soube como é que era a avaliação, eu já falei como é que ia ser. Eu falei, galera, cuidado com prazo, sempre tem quem perca prazo. Eu não sei, volto a dizer, não sei se nessa turma teve gente que perdeu, não sei. São muitas turmas. Mas aconteceu muito, teve uma quantidade significativa. Algo em torno de 20% dos alunos, de modo global, não entregaram. Não é um número significativo, né, pô? Um número significativo. Muitos entraram em contato pelo WhatsApp. E aí o que eu respondi foi isso. Eu infelizmente não tenho o que fazer. Porque houve uma centralização acadêmica na Cândido Mendes nesse período. A Cândido Mendes passa por um processo de reestruturação e se empreendeu, adotou-se uma unificação acadêmica, o que é, na verdade, algo bom, né? Algo a se comemorar. E aí esses procedimentos unificados têm dessas coisas, né? O professor acaba perdendo um pouquinho da sua liberdade, o coordenador também, porque você atribui uma liberdade maior para esse órgão gestor centralizado, para determinar as políticas. E a ordem que veio foi de não receber. São 2 pontos. Primeira ordem, não pode receber nenhum trabalho fora do sistema. Só pelo sistema AVA. Então, isso já é um ponto, um subitem dentro desse tópico, dá para dizer assim. Teve aluno que me mandou trabalho por e-mail, mas foi pouco. Foram 2 alunos, no universo de 600, 2 alunos me mandaram por e-mail. Um me mandou pelo WhatsApp. Aí é bem pouco. Mas eu também não sei de quais são as turmas. Eu não posso, eu respondi para todos eles. Conforme informado em sala de aula, o trabalho entregue por essa via, não sei como é, mais ou menos assim, não é válido somente pelo sistema AVA. Então, o sistema está fechado. E aí volta para a questão do prazo. E eu só posso colocar no sistema até o dia 9, só podia colocar até o dia 9. Então, eu não tenho o que fazer. E aí depois veio uma outra orientação, não é para liberar depois do prazo. Qualquer tipo de dificuldade, o aluno vem a reportar, aí, assim, é uma questão de empatia, né? Tenta se colocar do lado do professor também. Tenta imaginar uma quantidade de... O que eu sempre digo para os alunos. Vocês falam assim, professor, eu estou com... De modo geral, um dos argumentos que os alunos usam. Professor, eu estou com muita coisa para fazer. Eu estou com 8 professores. Eu falo, poxa, então eu devo estar com muito trabalho para corrigir, porque eu estou com 600 alunos. Esse tipo de coisa. Bom, em 600, lidando com 600 pessoas, você imagina como é que deve ter sido o contato. Tem pessoas que são mais, vamos assim dizer, eu ia dizer mais agressiva, mas não chega ao ponto de ser agressiva. Achei a palavra bem melhor. São mais incisivas. Só libera. Não tem como liberar. Eu falei que não tem como liberar. Então, por favor, eu quero pedir a compreensão de vocês e reiterar esse ponto. Eu não tenho o que fazer.
Se aqui, pelo motivo, vou contar uma história para vocês. Esse caso aqui é um caso diferenciado. Essa aqui eu sei de onde veio, não é daqui. Eu sei de qual é o campus, porque envolveu inclusive a coordenadora. Eu conheço a coordenadora. A coordenadora é minha amiga. É de outro campus. Esse caso eu sei qual é a turma. Para que vocês tenham o tamanho, vejam o tamanho do tipo de coisa que acontece. Sexta-noite, mas não era mais sexta, já era sábado, porque passava de meia-noite. Recebi, meu WhatsApp bombou. Ele ele fica no silencioso, mas eu fui ver centenas de mensagens. Uma delas era de todas de alunos, né? Quase todas de alunos. Uma delas era de uma senhora não, uma moça, que estava reportando o fato de que não conseguiu postar o trabalho porque o namorado se acidentou de moto. E aí vocês sabem como é que é acidente de moto. Né? Muitas vezes, acidente de moto, o cara cai e se arrasta pelo asfalto. Queimadura, coisa horrorosa, né? Ela não perguntou se eu queria que ela provasse. Se ela tivesse perguntado, eu prontamente responderia: não, não precisa. Porque você provando ou não, eu não tenho o que fazer. Mas ela não perguntou. A mesma mensagem que ela mandou, ela já prontamente falou que sim, segue imagens para provar. Meu WhatsApp é programado para baixar, ainda mais se tiver em Wi-Fi. Eu estou em casa, estava no Wi-Fi. Quando eu abri, tava as imagens tudo pronto. Sabe o que ela mandou? Uma selfie dela na frente, o namorado todo arrebentado atrás, pele em carne viva, e ela assim, ó. Para provar que ela estava com o pobre coitado do namorado. Eu, num caso como esse, que horror. Eu não queria ter visto aquela foto em momento nenhum, muito menos num sábado de madrugada. De sexta para sábado. Eu tive, olha, lamento muito, desejo pronta recuperação ao seu namorado, desejo que esse momento não seja muito penoso para você, como acompanhante dele. Eu estou passando por uma situação parecida com a minha esposa. Mas eu lamento também ter que dizer que eu não posso, não tenho o que fazer. E aí ela, não satisfeita, ela foi procurar a coordenadora. Da mesma forma, mandando mensagem para a coordenadora desse tipo de mensagem. E a coordenadora falou a mesma coisa, não se tem o que fazer. Abre requerimento. Quer dizer, até se tem o que fazer, não desse jeito, pelo WhatsApp, né? Tem que abrir requerimento para ver o que para ver o que você vai deliberar pela via institucional por dentro do sistema. Foi indeferido o requerimento dela. Porque, veja, uma coisa que é preciso que os senhores entendam em relação aos prazos. Eu estou utilizando o caso dela como um leading case, que se chama leading case, uma expressão em língua inglesa. É assim que escreve. Aqui a gente costuma dizer como se fosse assim, o caso que abre jurisprudência, sabe como? Um caso paradigmático e tal. Tirando como exemplo, só apenas como exemplo. Mesmo que o acidente tenha ocorrido na sexta-feira, 11 horas da noite, e ela estava pronta ali para enviar, e aí por conta disso ela não pôde enviar. Os senhores vão de concordar que foram mais de 20 dias de prazo. O prazo não era, eu falei isso também em todas as turmas,
O prazo não é no dia 9. O prazo é até o dia 9. Então pode postar no dia 8, no dia 7, no dia 6. Sim. Pode. Enfim. Tá? De todo modo, é um tipo de alegação que os senhores terão que se entender com um órgão gestor. Não está na minha esfera de decisão receber ou não o trabalho. Tá? Esse ponto, então, meus amigos, está superado, era o que eu tinha para falar. O que eu tinha para falar era lhes dizer que eu não tenho que fazer. Resumidamente, era isso. Então, vamos agora parar de falar um pouquinho de prova. Tá vendo? Aumentou bastante o quórum. E vamos falar de um ponto da matéria. Quem chegou, é tranquilo, Emanuel. Não há de se desculpar por atraso, não. Fique absolutamente tranquilo, despreocupado. Quem chegou ainda agora, depois do início da minha fala, fique tranquilo, eu vou voltar a falar da prova. Vamos voltar a fazer vista de prova. Logo depois que eu terminar esse tópico, como eu costumo dizer, agora vamos fazer uma pausa para o café e tal. Aí a gente faz uma pausa para fazer mais um. Aí a gente fica mais uns 15 minutinhos, 20, falando de prova, que é um dever regulamentar do regulamento, do manual do aluno meu fazer. Disponibilizar um momento para que a gente fale sobre a prova. Tá? Vamos lá. Então, pessoal, dando seguimento aqui aos direitos fundamentais, às garantias fundamentais do processo, nós veremos hoje, na verdade, a última das garantias fundamentais do processo que eu separei aqui para falar com os senhores. São as garantias fundamentais do processo que representam o que se costuma chamar de modelo constitucional do processo. As principais garantias constitucionais. O juízo natural. Juízo natural. Os senhores vão encontrar, muito costumeiramente, a referência a esse princípio como sendo a do juiz natural. Tá? É muito comum se falar, encontrar autores se referindo como juiz natural. Mas me parece que essa denominação ela é atécnica, tá? Imprecisa. Por quê? O primeiro ponto que eu quero tratar com os senhores, portanto, é que esta garantia constitucional ela é vinculada, ela é ligada ao órgão jurisdicional, ao juízo, portanto, à unidade judiciária, e não à pessoa do juiz. Não precisamente a pessoa do juiz. Nós temos até uma decorrência que pode implicar em uma qualidade que o juiz deve ter, que é a questão da imparcialidade do juiz. Mas a imparcialidade do juiz é uma característica da jurisdição, nós veremos num outro tópico da disciplina, é uma decorrência desse princípio. Esse princípio em si, na sua essência, ele é a do juízo natural. Ele está ligado a uma ideia de uma competência previamente estabelecida no ordenamento jurídico a um órgão jurisdicional que vai julgar a causa.
Nós vamos trabalhar melhor tudo isso, né? Nós não falamos de competência ainda. Mas, veja, está associada ao juízo, ao órgão jurisdicional, à unidade judiciária. Então, seria a vara civil, por exemplo. Não é a vara civil. Dei um exemplo, tá? Seria a vara civil, e não ao juiz que está na vara civil. Porque o juiz passa, o juiz sai de férias. O juiz, Deus que me livre, pega a Covid. Pode nos deixar. A vara civil fica lá. Então, essa garantia é ligada. O juiz, para dar um exemplo até mais feliz, o juiz é promovido e vira desembargador, vira ministro do STF. A vara civil continua lá. Essa é uma garantia, portanto, ligada à unidade judiciária, ao órgão jurisdicional. Uma palavra que representa essas expressões sinônimas são juízo. Juízo significa órgão jurisdicional. Então, veja, o juízo natural, ele representa, como eu lhes disse, a estipulação de uma competência prévia para o julgamento das causas. Isso significa, implicitamente, portanto, uma vedação a tribunais de exceção. O que significa tribunais de exceção? Tribunais criados, ou órgãos jurisdicionais criados especificamente para o julgamento de um fato. Tribunais criados, órgãos jurisdicionais criados após a ocorrência de um fato para julgar aquele fato. Um direcionamento, portanto, um direcionamento político, econômico, jurídico, de toda a ordem que seja. Qual é a imparcialidade? Qual é a chance de se promover justiça nesse caso? Diminui substancialmente, né? Um grande exemplo que é alardeado aí, e é famoso, célebre, de tribunal de exceção, né? É o Tribunal de Nuremberg. Na verdade, não foi um tribunal, né? O Tribunal de Nuremberg foi uma série de tribunais militares que foram criados para julgar crimes militares após a conclusão da Segunda Guerra Mundial. E aí, como é que se dá? Olha que gracinha. Esses tribunais militares são criados por quem ganhou. E aí julga-se as lideranças militares de quem perdeu, para ver se eles cometeram crimes militares. Hoje em dia, isso é vedado. Qualquer análise quanto a crime de guerra se dá pelo Tribunal Penal Internacional. Há uma convenção internacional, a Convenção de Haia, que trata justamente dessa ideia de juízo natural, que fixa previamente a ocorrência de fato. A Convenção de Haia está aqui. Se ocorrer algum fato, alguma guerra depois, ela está previamente estabelecida. Qualquer guerra que se estabelecer depois da Convenção de Haia, depois da instituição do Tribunal Penal Internacional, é ele que vai julgar. Então, é essa a ideia do juízo natural. Eu costumo dizer, tecnicamente, portanto, para deixar bem claro, eu já mencionei isso lá atrás, vou repetir. Juízo natural tem o objetivo de evitar a instituição de tribunais de exceção. O juízo natural consiste na determinação prévia da competência do órgão jurisdicional. Tecnicamente é isso. Eu costumo dizer o seguinte: ninguém escolhe ninguém.
Ninguém pode escolher ninguém. O que é ninguém escolhe ninguém? Nem o juízo, nem o Estado pode escolher as partes, nem as partes podem escolher o Estado. As partes não podem escolher em qual juiz vai cair. E o Estado não pode escolher qual parte que vai julgar. Isso que é juízo natural. Nós devemos ter uma regra previamente estabelecida. Esse tipo de causa vai para tal tipo de tribunal, vai para tal tipo de vara. Nós estudaremos aqui a competência. E se porventura as regras de competência estabelecidas no ordenamento jurídico não forem suficientes para chegar a uma unidade judiciária só, como que isso acontece, professor? Lhes dou um exemplo. Vara civil na comarca da capital do Rio de Janeiro. São mais de 50. Você vai todos os critérios de competência, é na vara civil do Rio de Janeiro. Mas qual? São mais de 50. Na primeira, na segunda, ninguém pode escolher ninguém. A parte não pode escolher, eu quero a terceira. O juiz da terceira é ótima. A minha aqui é direito do consumidor. É contra o banco. Ele adora dar liminar contra o banco. Eu quero cair lá. Pode escolher. Todo mundo escolheria ele, né? Não se pode fazer isso. E como é que não vai escolher? Como é que o Estado não vai... A parte escolheria colocando na petição quem quer, né? Mas é o Estado que vai distribuir a petição. Como é que o Estado não vai escolher? Isso se chama distribuição. Nós falaremos da distribuição. O ato de distribuição é um sorteio. Então, quando você utiliza de todas as regras, de todos os critérios de competência, dos quais falaremos aqui, você chega no resultado final em uma pluralidade de unidades judiciárias, exemplo, vara civil na comarca da capital do Rio de Janeiro, mais de 50. Não precisa ser tanto assim. Podia ser vara civil na comarca de Nova Friburgo, 3. Reduziu bastante, né? 3. Continua sendo mais de uma. Continua sem poder escolher. Quem que vai escolher? Ninguém. O sistema sorteia. Sorteia aleatoriamente. E como é que se dá esse sorteio aleatório? Agora é feito de modo automatizado, a máquina faz. Isso se chama distribuição. Ok? Esse é o sentido da garantia do juízo natural. E eu já lhes disse que, em uma medida, essa ideia de ninguém escolher ninguém, está implícito aí a ideia de imparcialidade do juiz. E a imparcialidade do juiz ela é uma característica que nós falaremos nesse semestre ainda. Ela tem duas figuras, que é a do impedimento e a da suspeição. Nós falaremos melhor dessas figuras para diferenciá-las no próximo tópico, que é a característica da jurisdição, e falaremos melhor ainda no próximo semestre, quando formos analisar os sujeitos do processo, dentre eles, naturalmente, o juiz. Ok? Só fazendo um ponto de conexão aqui, uma das preocupações, uma das ideias inerentes ao juízo natural é, indiretamente, uma preocupação com a imparcialidade da jurisdição. Ninguém escolher ninguém, uma ideia nesse sentido de imparcialidade, por isso que se fala na pré-determinação. Pois bem, agora eu vou lhes apresentar algumas referências normativas importantes, bastante importantes. Vamos lá? A primeira delas, artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, conforme lhes falei. Segunda, está no inciso 53, também desse artigo 5º. Artigo 5º
inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Eu volto a lhes dizer que sobre a competência falaremos melhor depois. Um tópico da disciplina que é justamente para tratar da competência. Vou lhes apresentar aqui artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário. Vamos também ainda nesse período aqui, eu vou lhes apresentar a organização do Poder Judiciário. Tá? Porque nós vimos que, essencialmente, quem presta jurisdição é o Poder Judiciário. Ainda que não exclusivamente, falamos tanto sobre isso, mas, essencialmente, quem presta é o Poder Judiciário. E aí, minimamente, uma apresentação sobre a competência. Em uma leitura inicial, a competência seria uma divisão de trabalhos. Então, a autoridade competente, numa leitura inicial, vamos tratar disso logo mais adiante. Vai aparecer ali, cadê? Inciso 4. Os tribunais e os juízes do trabalho. Então, não é para o juiz eleitoral tratar de questões inerentes ao trabalho. É o juiz trabalhista. É uma justiça especializada. Em compensação, não é para o juiz do trabalho tratar de questões eleitorais. Tem uma justiça especializada, a justiça eleitoral. Então, isso que é a competência, é uma divisão de trabalho. Cada um trata de uma questão especificamente dizendo. Competência significa, portanto, uma divisão de trabalho. Uma divisão de trabalho que se dá entre diversos órgãos judiciários. E os órgãos judiciários se dividem mesmo, inclusive dentro do Poder Judiciário, há uma divisão na estrutura do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário se divide em vários órgãos. O STF, o CNJ, ele é ele tem um asteriscozinho, ele é diferente, porque ele não tem função jurisdicional, tem função administrativa. Tá? O STJ, o TST, o TRF e os juízes federais, os tribunais de juízo do trabalho, os tribunais de juízes eleitorais, os tribunais de juízes militares, os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal. Aí, vejam, só para apresentar minimamente, não vou nem trazer os incisos desses dispositivos, não, tá? Mas vejam, só nessa ideia de competência prévia, tá? Aqui é uma mera menção. Olha o que o artigo 114 da Constituição Federal vai dizer. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Tem uma série de incisos. Não há uma competência previamente estabelecida do que a Justiça do Trabalho vai julgar. Artigo 114 da Constituição Federal. Olha o que o artigo 121 da Constituição Federal vai dizer. Lei complementar disporá sobre a organização, competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. O artigo 121 faz menção a uma lei complementar. Na verdade, é a Lei 4737 de 65, que é o Código Eleitoral. Ele foi recepcionado como lei complementar. Então, é nesse código que tem a competência da justiça eleitoral. A competência é previamente estabelecida. O artigo
124 da Constituição Federal prevê, me perdoem, eu combinei com os senhores que quando for da Constituição, quando for diferente do CPC, eu coloco, né? Esse aqui foi automático. Hoje, artigo 124 da Constituição Federal. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E aí, os crimes militares estão previstos no Decreto-Lei 1001, de 69. Competência previamente estabelecida. Justiça Militar tem competência para tratar de crimes militares, nos termos do Decreto-Lei 1001, de 69. Justiça do Trabalho, JT. Justiça Eleitoral, JE. E Justiça Militar, JM, são chamadas de justiças especiais. Nós voltaremos a tratar disso em outro tópico. Estou só fazendo um ponto de contato aqui com a garantia do juízo natural e a sua competência previamente estabelecida. Okay? Na justiça comum, nós temos a JF e a JE. JF, não é JE, eu botei errado, vou consertar aqui. JF é a Justiça Federal e a Justiça Estadual, eu consertei ali a sigla. Ó. Lá em cima, JE é a Justiça Eleitoral, né? Justiça Federal e Justiça Estadual são Justiça Comum. Então, o que não for trabalhista, eleitoral nem militar é considerado Justiça Comum. Dentro da Justiça Comum, o que tiver interesse da União, lato sensu dizendo, é da Justiça Federal. A Justiça Federal, ela atua, lato sensu, para proteger o interesse de um sujeito. Esse sujeito é a União Federal. E aí, senhores encontrarão, quanto à Justiça Federal, de um modo geral, no artigo 108, competência 108 da Constituição Federal, meus amigos, me perdoem. 108 da Constituição Federal. Faço questão de corrigir aqui. 108 da Constituição Federal, a competência do TRF, Tribunal Regional Federal, e dos juízes federais, as varas federais, VFs, no artigo 109 da Constituição Federal. Evidentemente, meus amigos, nada aqui é para os senhores saberem, é uma mera menção. É só para que os senhores vejam como é que a competência é previamente estabelecida. Isso aqui os senhores vão tudo ver com o tempo. Tá? Tudo com o tempo os senhores verão. Mas vão já vendo como é que tem dispositivo na Constituição para prever o que é para cada um dos órgãos fazer. Qual é a atuação, qual é a competência de cada um dos órgãos. Então, vimos quando que a trabalhista atua, a eleitoral atua, a militar atua, são as justiças especiais. Não é do âmbito de atuação delas, você vai é o caso da justiça comum. Quando você está na justiça comum, a primeira coisa que você olha, é caso da Justiça Federal? A União está envolvida, a União ou suas autarquias? Se não estiver, aí você vai para a Justiça Estadual, que foi a que sobrou. A Justiça Estadual, ela está prevista no artigo 125 da Constituição Federal.
Agora eu lembrei de botar aí o CE dos tribunais e juízes dos estados. Artigo 125 da Constituição Federal. Os estados organizarão sua justiça. Nós vivemos numa federação, né? A Constituição autorizou que cada estado discipline a sua justiça, observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. Ok? A justiça estadual, ela tem, meus amigos, uma competência residual. O que significa competência residual? É bom que se diga. Vamos voltar a ver isso, mas é bom que se diga aqui. Ela pega o que sobrou das outras. Então, será da competência da justiça estadual, você deverá tratar a justiça estadual, quando você for um juiz da justiça estadual, você terá que julgar aquilo que não for da trabalhista, aquilo que não for da eleitoral, não for da militar e não for da federal. É residual. O que sobrou é da estadual. É assim que é a lógica de atuação da justiça estadual. Tudo que não for das justiças especiais. E o que não for da justiça federal é de qual justiça? O que sobrou é da justiça estadual. Ok? Então, nós temos regras de competências previamente estabelecidas. Eu mencionei aqui alguns dispositivos, tem um emaranhado de outras normas ainda sobre competência. Nós temos um tópico para tratar só sobre competência. Competência é um item, é um tópico que vai acompanhar a vida profissional dos senhores ad eternum, sempre. E essa competência deve ser previamente estabelecida. Por que deve ser previamente estabelecida? Deve ser previamente estabelecida para que não haja perseguições, para que não se crie tribunais de exceção, como afirmamos anteriormente. Ok? O Iago pergunta aqui, ó, pode explicar de novo a qual compete as do Estado? O que sobrar. Competência residual, Iago, significa o resíduo, a sobra. Então, o que não for da justiça trabalhista, o que não for da justiça eleitoral, o que não for da justiça militar, o que não for da justiça federal, vai para a justiça estadual. Quando você está com uma causa, você analisa, isto é trabalhista? Não. Então não vai. Você vai analisar o 114. Eu tenho que levar ela para o trabalhista? Não. Você é o advogado do autor. Aonde que eu tenho que propor esta demanda? Na trabalhista? Não. Aí você olha a causa. Será que é uma discussão eleitoreira? Você olha o 121. Olha o Código Eleitoral. Não. É uma questão militar? É um crime militar? Não. Você não vai para a justiça militar. Tá entendendo? Eu quero discutir meu cartão de crédito com o meu banco. A União está envolvida? Não. Então, se não é trabalhista, não é eleitoral, não é militar e não é federal, é o quê? Estadual. É o que sobrar. Agora, dentro da justiça estadual, se vai ser vara civil, vara empresarial, vara de falência, vara de órfãos e sucessões, vara criminal, tem mais coisa para ver sobre competência, entendeu? Ainda tem mais coisa para ver sobre competência. Isso era o que tínhamos para esse momento. Só um ponto de contato entre competência e o juízo natural. Na verdade, a gente viu a competência, a garantia do juízo natural. Essa caneca aqui tá suja, Josimar. Você acha ela feia mesmo? Tem que ser a do Mengão.
Show. Show. Pedido feito, pedido aceito. Tem aqui do Mengão aqui. Então vamos combinar, como combinado, pessoal. Nós matamos princípios do processo, tá? Já estamos bastante tempo. Caramba. Já estamos bastante tempo falando disso. E veja, por que estamos bastante tempo falando disso? Porque é o que tem de mais importante mesmo, tá? Os senhores mais têm que saber no processo, dediquem mais tempo sobre isso. Vamos começar a falar lei processual no tempo, lei processual no espaço. Ah, é legal, tem que saber, mas garantia do processo é a mais importante. Eles vão aplicar o tempo todo no processo, é isso. Agora vamos fazer uma pausa, como combinado. O quórum aumentou um pouquinho mais, está em 14. Vamos fazer uma pausa, como combinado, para falar. Eu estou fazendo assim, fazer uma pausa, coisa horrorosa, né? Vamos fazer uma pausa, como combinado, para falar da prova. Falar de vista. Galera, acho que a nota foi boa, né? Acho que a nota, a média. A média muito boa da turma. Uma percepção geral, vou passar para vocês, tá? Não é, volto a dizer, dessa turma. Até porque foram trabalhos, esses pontos aqui, eu consegui perceber e diferenciar bem. Isso aqui eu posso falar. Não tem nada a ver com vocês. Vou só dar um toque, um conselho para vocês. Foram trabalhos de disciplinas mais avançadas. O pessoal vai ficando, vai avançando na faculdade e ao invés de evoluir, involui. Eu peguei muito plágio esse semestre. E isso é algo que não é legal, sabe? Eu aconselho aos senhores vivamente que os senhores não adotem essa prática de plágio. Para o bom desempenho da carreira acadêmica e profissional dos senhores. Eles terão dificuldade com os professores, terão dificuldade para passar o trabalho de conclusão de curso, TCC, dessa forma. Não vale a pena. Cria estresse desnecessário, né? Fora o fato de ser crime, fora diversas consequências. Então, é um conselho, né? E é fácil de pegar, tem várias formas de pegar. Eu, para ser bem franco, nas turmas de TGP1, eu tive um olhar mais na diagonal, assim, sem me preocupar muito com isso. E também não tive a percepção de que vocês caminharam nesse sentido. Eu tenho 3 turmas de TGP1. E não tive a percepção de que os alunos caminharam nesse sentido de TGP1. Parece que os alunos do 4º período são puros ainda. E sigam assim. Se você não fez uma pesquisa bibliográfica, coloque as suas palavras. Não dê um Google e coloque o que você achar do Google. O professor vai dar o Google e vai achar, vai pegar. E pode zerar a tua prova. E aí você vai ficar puto da vida.
o professor vai ficar puto da vida. Na verdade, o professor, quando pegou o teu plágio, ficou puto da vida. E você ficar puto com o professor, deixa o professor puto contigo. E tu vai deixar o coordenador puto. E aí fica todo mundo nervoso com a situação. Irritado com a situação, desnecessariamente. Para que os senhores tenham uma ideia do tamanho do drama, volto a dizer, isso é uma percepção geral e especialmente não tem a ver com os alunos TGP. Aqui é um toque, um conselho. Lá em Processo Civil 1, tem um tópico da disciplina que fala sobre marcos temporais do processamento. Como eu chamo esse tópico? Os marcos temporais do processamento. Processamento inicial da demanda. Que tem até a distribuição, como eu mencionei para vocês ainda agora. Um dos subitens é a distribuição. Tem consequências importantes para o processo. A distribuição, eu lembro lá, isso aqui a gente vê em processo em TGP1. A distribuição define o juízo natural, ninguém pode escolher ninguém. Então. Até por coincidência tem a ver com a aula de hoje. Marcos temporais do processamento. Falo de várias outras coisas que aí não tem, vocês não viram ainda. Okay. Foi um dos tópicos que eu passei nesse semestre. Eu tinha que fazer um resumo. Todas as turmas eu fiz essa mesma sistemática. Aí, olha as respostas que eu recebi. De uma meia dúzia de uns 20 alunos. A cambada. Eu vou ao Google agora. Estou indo no Google. Estou abrindo o Google. Estou colocando como busca. Vocês podem fazer, se vocês quiserem aí também. Essas duas palavras, marco temporal. Eu escrevi marco temporal. Okay? Logo de início, aparece o que é marco temporal. E você clica em cima, o que é marco temporal. Eu vou copiar e trazer os senhores o que eu recebi na resposta de várias provas. O chamado marco temporal é uma ação no STF que defende que povos indígenas só podem reivindicar as terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 88, quando entrou em vigor a Constituição. O que tem a ver processo civil com povos indígenas? Olha o quanto que isso é sério. Olha o quanto que isso é sério. Por uma coincidência parcial do nome, são os marcos temporais do processamento. Porque o processamento tem... O cara protocola a petição inicial, faz um ponto, faz vários momentos diferentes, né? Os marcos temporais do processamento. Aí tem um marco temporal no outra coisa também. O cara não só trabalha nem de ler, ele só... colocou. Você acha que tem alguma chance? Isso aí vai ser aprovado numa monografia? Imagina. Se marco temporal fosse uma questão de mérito, se marco temporal fosse uma questão, sei lá, de indenização, se o cliente dele tivesse como julgamento, fosse marco temporal, você acha que ele ia ganhar numa petição dessa aí, uma causa? Você acha que esse é um jeito sério de lidar com o direito?
levam para reflexão, vejam o perigo que é você buscar informações assim, tão crua na internet. Você está sujeito a tantas variáveis. É isso que eu quero que os senhores reflitam, gente. Quando você vai para a internet, você está sujeito a tantas variáveis. Nós estamos vendo isso com essas fake news aí. Você está sujeito a gente que posta coisa na internet sem saber. Você está sujeito a pegar a informação certa, como essa. A informação está certa e você utilizá-la equivocadamente. Você está sujeito a pessoa colocar a informação errada de propósito, fake news. Mas se você não souber e se você não pensar, você vai embarcar nessas situações. Então, a grande reflexão que tem que se fazer, e veja, eu não estou aqui abominando, criticando o uso da internet. É evidente que não. Todos usam a internet em alguma medida, maior ou menor. Mesmo quem prefere os livros, eu prefiro os livros. Mas eu uso a internet como fonte de consulta. Não é minha fonte de consulta principal, mas minha fonte de consulta secundária. Você tem que saber, você tem que ter uma base antes. Né? Você não pode, vamos assim dizer, se entregar de corpo e alma. Vou jogar ali, o que vier é. Então, reflitam, por favor, sobre isso. Direito é uma coisa muito importante, gente. Faculdade é uma coisa muito importante. Às vezes eu fico me perguntando o que as pessoas estão fazendo aqui. Isso não, sei lá, cara. Isso não é um curso de bolo. E assim, não estou nem falando o curso técnico para ser doceiro, boleiro, sei lá como é que fala, para quem quer vender bolo. Isso é muito importante também. Eu estou falando assim, curso de bolo para quem faz de hobby, sabe? Não é esse tipo de curso que você faz na zoação, você está brincando ali. Não é curso curso de fotografia que você faz só para ter um hobby teu. Você gosta de tirar foto, você tá. E aí você perdeu uma sessão ou outra, uma lição ou outra. Você até gosta de tirar foto, mas não é a tua vida. A vida não gira em torno de tirar foto. Agora, cara, se você escolheu algo como profissão, eu não vejo o porquê você não se doar 100%. Dar o máximo de si. Não entra na minha cabeça. Eu reconheço que eu sou extremista. Eu sou muito extremista com as coisas. Eu tento me policiar muito. Eu tenho muita dificuldade de entender, muita mesmo, a postura de alguns alunos. Parece que às vezes é melhor não cursar, não fazer o curso para levar do jeito que leva. Enfim. Reflitam sobre isso, então, por favor. Tá? Outra coisa, não é para pegar a informação de onde for, de livro ou da internet, e copiar e colar. Vamos supor que está certo aquilo ali. Né? Quer ver? Vamos dar um exemplo. Aqui os senhores é um toque, né? Estou aqui meio que até ensinando. Agora o meu critério de busca foi juízo natural. Caraca. Eu joguei no critério de busca, no buscador, as palavras juízo natural. Para sair do marco temporal. Juízo natural que vimos hoje. Aí veio isso aí. Aí se tivesse caído se tivesse falado antes, você teria que abordar isso aí, né?
Dá para colocar com as palavras do autor, né? O princípio do juízo natural é uma garantia constitucional. É até erro, é uma garantia constitucional assegura, faltou o quê, eu acho, né? E assegura aos cidadãos que o juízo será imparcial, julgando de maneira independente, com base no ordenamento jurídico. Não é exatamente isso, não. Dessa forma, o tribunal de exceção é vedado expressamente pela Carta Magna. Aqui no dicionário direito, já tratamos sobre temas como princípios do direito penal, princípio do... Tem gente que copia assim, ó. Fica claro que o camarada tá trazendo de outro lugar. Eu acabei trazendo sem querer isso aí, ó. Olha como é que fica evidente. O cara não errou o tópico, não. Trouxe o tópico. Como é que fica evidente que tem um plágio? Tem várias formas do professor pegar plágio. Fora o programa. Tem programas. Existem programas para pegar plágio. O professor abre o arquivo com um programa e o programa te dá marcado de onde está o plágio, da onde veio o plágio, porcentagem de plágio no trabalho. Não tem como fugir. Enfim. Você pode utilizar palavras de outro autor? Pode. Quem já viu o texto jurídico sabe como é que é. Só você botar aspas. As palavras não são suas, como é que você faz? Aspas, parênteses, fulano de tal, fecha parênteses. As palavras são todas. Conforme diz fulano de tal, 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 tal. Então, isso que eu queria bater um papo com vocês sobre plágio, algo que ocorreu muito nas avaliações desse semestre. Pessoal, eu estou aqui já há bastante tempo falando sobre avaliação nesse intervalo que nós fizemos e acabou que eu não fiz o principal. Alguém quer falar algo sobre a prova? E aí, pausa, deixa eu falar só mais uma coisa que é importante para quem eventualmente queira falar alguma coisa. Nesse novo cenário virtual, acaba que não tem como o aluno ir lá na mesa do professor, na frente, e falar separadamente, né? E o que você vier a falar, você vai falar ou no chat ou ativando o microfone. Em público, portanto, né? Não há uma ferramenta de você ativar o microfone só para o professor. Então, aqui é uma sala só. Eu me coloco à disposição, como eu já fiz várias vezes, como eu já falei várias vezes, para que vocês façam uma vista de prova comigo no WhatsApp, mandando mensagem inbox. Uma mensagem privada para mim, me mande e faça a vista. Aí vai ser mais reservada, né? Vai ser mais, como dizer, reservada, privada. Mas aí, tendo feito essa ressalva, essa observação, eu pergunto, alguém quer falar algo sobre a prova? Lá na avaliação, os senhores vão pensando aí, lá na avaliação tem um campo de feedback. E no campo de feedback, eu coloquei os critérios que eu utilizei para a correção das provas. E cada um dos critérios que o aluno abordou, né? Então, o que foi satisfatório, o que foi insatisfatório na abordagem. Ok? Vejam lá, acho que até antes da vista mesmo, seja por aqui ou pelo WhatsApp, acho que até os senhores já viram isso, imagino. Lá no feedback, cada um dos tópicos, o que abordou, o que não abordou. Tá? Cada um dos tópicos eu botei satisfatório, insatisfatório, razoável. Pessoal, já que nós deixa eu abrir aqui um arquivo. Já que nós acabamos
falar. Não sei se vai dar para... Me perdoem, pessoal. Perdoem que eu saí do plumo aí. É que nós acabamos de falar da competência, vamos assim dizer, da organização judiciária, do tribunal. Deixa eu compartilhar a tela aqui, como eu já fiz algumas vezes com os senhores. Ver se vai passar bem. Aí, não tá? Para mim tá sim. O Josimar falou que sim. Show. Deixa eu só ver se vai. Se tá aqui funcionando. Bom, pessoal, o que nós podemos ver agora é o seguinte, ó. Como é que vai funcionar exatamente não? Aquilo que eu mencionei antes, a organização judiciária. Vocês têm uma visão mínima aqui do como se dá as coisas. Bom, não sei se eu vou ter o tamanho aqui suficiente para mostrar para vocês. Mas lá em cima nós temos o digníssimo STF, Supremo Tribunal Federal. Aí nós temos, vou botar aqui para a direita, nós temos, não, vou botar para a esquerda, que é melhor na minha visualização aqui. Nós temos o TST, abaixo dele o TRT e abaixo dele as varas do trabalho. Então, há uma hierarquia, naturalmente, um vínculo que une do TST ao STF. Em relação à justiça eleitoral, nós temos o TSE, o TRE e os juízes eleitorais. Os juízes eleitorais, eles são, em geral, juízes estaduais que, no período correspondente, exercem essa função. Tá? E aí a causa vai do TSE, quando necessário, também para o STF. Na Justiça Militar, nós temos o STM, os tribunais militares e os conselhos de justiça
formam como que a primeira instância. E essa é a estrutura. O processo pode ir também para o STF. Do lado direito aqui, depois já vou explicar o porquê que está do lado direito, nós temos o STJ. Abaixo do STJ, o TRF, ficou apertado, né? Ficou meio zoado aí. Vou tentar corrigir isso aí. TRF, as varas federais. Assim que funciona. Ok? Com relação à Justiça Estadual, nós temos os tribunais de justiça e as juízes estaduais. Não dá para dizer que é vara civil, aí vai depender das regras de competência. Temos também, paralelamente, né, o Tribunal do Júri, sobe o Tribunal de Justiça, deságua no STJ, que pode subir ao STJ. Nós temos ainda temos, não tenho nem cor aqui, hein? Nem só vou ter cor em separado. Vou botar preto aqui. Nós temos na justiça comum, e aí o que eu quero diferenciar aqui com os senhores, eu vou dar um traço aqui, ó, justamente desse lado, eu havia mencionado antes, a justiça especial, trabalhista, eleitoral e militar, e desse lado aqui a justiça comum, federal e estadual. Nós temos uma excrescência, como eu diria aqui, a excrescência que eu digo é a sua localização topográfica, tá? Que são os juizados especiais. Temos um problema quanto aos juizados especiais. Por que eu não coloco os juizados especiais aqui? Porque eles não se submetem ao Tribunal de Justiça. As suas decisões não vão para o Tribunal de Justiça, mas vão para o que se chama turma recursal. Os senhores verão isso no momento próprio, tá? No momento próprio, os senhores vão estudar isso. Turma recursal do juizado especial. Até aqui nem tem tanto problema. O problema maior está aqui. Não há previsão de que a decisão da turma recursal vá para o STJ, como todas as outras. Não tem essa previsão. Porque a turma recursal não é tribunal. E o artigo 105 da Constituição Federal, que é o do STJ, diz que ele julgará as decisões dos tribunais. Então, a solução que resta é que as decisões das turmas recursais vão direto para o STF. Isto sim é um absurdo, uma excrescência, uma loucura sem tamanho. Essa é a organização judiciária. Para aproveitar aqui, nós veremos isso também em um próximo tópico. A gente vai falar em as classificações da jurisdição. Nós veremos jurisdição superior, jurisdição inferior, algumas classificações. Posso aproveitar jurisdição especial, jurisdição comum, já está visto aqui. Vamos só deixar organizado lá. Tá? Posso aproveitar aqui também e tratar logo da
superior e da inferior. Aqui nós temos um traço distintivo, olha. Da superior e da inferior. Aqui está a superior. Percebam que os tribunais superiores, é uma curiosidade, tem os termos tribunal e superior no nome. TST, Tribunal Superior do Trabalho. TSE, Tribunal Superior Eleitoral. STM, só inverteu. Superior Tribunal Militar. STJ, Superior Tribunal de Justiça. E o STF não é superior, porque está acima dos superiores. É Supremo Tribunal Federal. Veja que o Supremo Tribunal Federal recebe da última palavra, recebe a competência para receber, para reanalisar, para revisar as decisões de todos os tribunais superiores. Ok, senhores? Tá bom para os senhores? Vou voltar aí. Cadê? Tô na área aí. Show? Essa é a nossa digníssima e honrada organização do Poder Judiciário, como mais ou menos vimos lá no artigo 92 da Constituição Federal. Deixa eu ver se eu trago de novo aí para vocês no chat, só para nós acabamos de ver eles. Aí. 92 da Constituição. Josimar diz, meio confuso. O que foi meio confuso? Tão separadinho, tá? Até achei tão bonitão. E eu não achei confuso, não. Qual parte que você achou confuso para tentar te ajudar? Josimar. Pode ficar à vontade de dizer. Não tem problema nenhum você ter achado confuso. Eu posso tentar te ajudar. Cada quadrante daquele, sei lá como é que faz. Nossa, eu com essa câmera não me entendo. Cada quadrante daquele é um órgão do Poder Judiciário. Então, vara, por exemplo, vara federal embaixo, TRF em cima, vai para o STJ, vai para o STF. Vara do trabalho, vai para o TRT, vai para o TST, pode chegar no STF. Beleza? Deixa eu ver mais. Lá está, vamos dizer assim, no organograma espalhado, um mosquitão. Que está nesse artigo 92 aí, tirando o CNJ. O CNJ tem competência administrativa, como eu lhes disse. Josimar Anderson disse show. O Emanuel disse, não entendi as turmas recursais mandar direto para o STF. Não dá nem para entender mesmo. Não é mesmo para entender. Não faz muito sentido. Mas é assim que é. Senhores verão melhor sobre turma recursal, juizados especiais no momento próprio. Tá? Não é esse o momento, não. O professor fala sobre a turma recursal. Eu acabei de falar para onde ele distribui. As decisões da turma recursal vão para o STF, porque não vão para o STJ. Não vão para o STJ, a Constituição, no artigo 105, prevê que o STJ recebe as decisões de tribunais. E
as turmas recursais não são tribunais. Essa é a questão. As turmas recursais não são tribunais. Ok? Bom. Valeu, Emanuel. Esse que é o drama. Como eu coloquei ali, as turmas recursais não estão nem no Tribunal Regional Federal, nem no Tribunal de Justiça. Não quero me aprofundar muito quanto a isso. Mas o que se chama de turma recursal, as turmas recursais, acho que o Manuel está meio instável com a internet lá dele. As turmas recursais são compostas por juízes de direito e não por desembargadores. São compostas por juízes de direito. Então, não se considera a turma recursal do juizado especial um tribunal. A Constituição disse que o STJ reaprecia decisões de tribunal. Como uma recursal não é tribunal, ele não julga as questões do GEC, então sobra aí o STF. Que é uma incoerência, não faz sentido nenhum, é uma excrescência. O STF tem 11 ministros. O STF existe desde 1891. Tem 11 ministros. O STJ foi criado em 88, a Constituição de 88. Tem 33 ministros. Por que o STJ foi criado? Porque o STF não consegue dar conta. Já não conseguia dar conta. Então o STJ foi criado para complementar a atuação do STF, para dividir a função, para dividir a competência com o STF. E o STJ tem o triplo da competência do STF. Quer dizer, o STJ tem 33 ministros. Então esse tipo de questão, o juizado, como é uma coisa mais simples, era para o STJ tratar. Por isso que eu digo, por isso que todos dizem, é uma excrescência a decisão, uma turma recursal do juizado especial ter que parar no STF. E aí, como o STF trata de questões que são muito importantes para o desenvolvimento e futuro do país, o que acontece com essas decisões das turmas recursais? Não são nem julgadas, muitas das vezes. Não sobra nem tempo. Isso é uma falha do sistema, uma grave falha do sistema. Tá? Bom, senhores, olharam aí o feedback, preciso, mesmo que impacte um pouquinho na aula, eu preciso ter a atenção necessária com isso. Olharam aí a prova. Estamos disponibilizando todo o momento do mundo para sendo gravado para a nossa digníssima lista de prova. Como é que estamos aí quanto a isso? Esperar mais uns 2 minutinhos aí, fico à disposição se alguém quiser falar algo. Senão a gente passa para o próximo tópico. Deixa eu pegar aqui, são 9h30. Vou dividir isso com a vista ainda. Deixa eu ver.
Vamos seguir mais um pouquinho, então, meus amigos. Caraca, passou um mico. Na árvore aqui em frente ao escritório. No meio da árvore. Muito curioso, gente. Eu não tô conseguindo. Dá pra quase achar que ele é um macaco. É um mico não enorme. Morar mais pro interior tem dessas. Bom, vamos lá. Ele saiu, não vou conseguir ver mesmo. Vamos lá, meus amigos. Mais um pouquinho. Pessoal, eu quero ver com vocês agora o que consta dos artigos 13, 14 e 15 do CPC de 2015, da aplicação das normas processuais. O artigo 13 do CPC, ele trata do que se chama lei processual no espaço. Lei processual no espaço, que é regido pela regra da lex fori, lei do foro. Então, a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Então, temos uma regra, exceção. Claro, não faz sentido o Brasil ser signatário de um tratado prevendo regras específicas e não cumprir. Se houver regras específicas de tratado dizendo que vai cumprir o mandado de prisão, mandado de prisão entre Brasil e Itália, sei lá, envolvendo um jogador famoso aí, né? Por isso que eu veio a cabeça. Os mandados que o Brasil expedir, a Itália vai cumprir de um certo modo. Os mandados que a Itália expedir, o Brasil vai cumprir de um certo modo. Se esse certo modo for distinto do que a lei brasileira prevê, você cumpre o tratado, porque o Brasil é signatário. Aí não tem problema algum. Mas fora isso, você segue a lei brasileira, naturalmente. Então, é expedida uma carta rogatória, que nós veremos que é o ato de comunicação processual entre os países, para cumprir uma sentença da Romênia. A Romênia determina o cumprimento de solicita o cumprimento de uma sentença deles lá, que a gente cumpre. Faz uma análise mínima, quanto se fere a ordem pública e tal, os valores, tudo mais. Não vai cumprir, por exemplo, uma sentença de fuzilamento em praça pública. A sentença do Afeganistão de fuzilamento em praça pública vai cumprir. Essas são feitas essas questões mais extremistas. Vai cumprir uma decisão estrangeira como? Seguindo a lei estrangeira ou seguindo a lei brasileira? Seguindo a lei brasileira. A exceção feita dos tratados internacionais. Então, é a regra da lex fori, segue a lei do foro e tal. Naturalmente, no Brasil pede a cooperação também de um outro país, em geral, no mundo se utiliza esse critério da lex fori. Cumpre-se um provimento brasileiro, de um juiz brasileiro, de acordo com a regra do país de lá.
O código tem um capítulo que trata da cooperação internacional. Artigos 26 e seguinte. E aí, nesse capítulo da cooperação internacional, é possível, portanto, como foi dito no artigo 13, é possível se estabelecer diálogos entre os países para atos de comunicação, de cooperação entre os cumprimentos dos provimentos. Então, foi uma evolução, naturalmente, do código quanto a isso. Mas a regra prevalece é o Brasil cumprindo as determinações de acordo com a lei brasileira. O artigo 14 trata da lei processual no tempo. Lei processual no tempo. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Aqui a questão é a proteção, é a questão de segurança jurídica, é a proteção do ato jurídico perfeito, né, em relação à superveniência de uma lei nova. Então, com relação à lei processual, primeira questão que os senhores têm que saber: a lei processual aplica-se imediatamente. Esta é a regra. A norma processual será aplicável imediatamente. A norma processual será aplicável imediatamente. Ok? Então, diferentemente da lei material, a lei processual aplica-se imediatamente. Esta é a regra. Esse é o primeiro ponto. Agora, ainda que aplicada imediatamente, para justamente a proteção do ato jurídico perfeito, para que não se lesione direitos adquiridos processuais, há também direitos adquiridos processuais das partes. O STJ criou uma tese, vamos assim dizer, que é o isolamento do ato. Tese do isolamento dos atos processuais, no que concerne a lei nova. Eu vou dar um exemplo que fica fácil de entender. Você imagina que no dia 20 de outubro foi publicada uma sentença. Estamos no dia, hoje é dia 22 de outubro. Né? No dia 20 de outubro foi publicada uma sentença. E no dia 20 de outubro, dessa sentença, cabia um recurso. Chamava-se recurso de apelação. O recurso de apelação era cabível em 15 dias. Ok? Então, quando a sentença foi publicada no dia 20 de outubro, a parte, eu tinha o direito de recorrer. Tinha 15 dias para recorrer. Ok? Hoje, dia 22/10, vem uma lei que exclui a apelação. Essa lei aplica-se imediatamente? A resposta é: aplica-se imediatamente para todos os processos, vírgula, salvo esse meu, por exemplo, que já teve uma sentença publicada antes, que estava em curso. O meu prazo já estava em curso. Eu tinha o direito vigente. Já estava correndo hoje é o meu segundo dia da apelação. Então já tinha o direito adquirido a apelar. Ela não vai tirar. Então respeita-se o direito adquirido. É isso que é importante os senhores perceberem. Eu fui para o extremo de excluir a apelação. Pense que hoje, dia 22/10, tem uma lei que passa a prever que o recurso de apelação passou a ter o prazo de 10 dias. Qual vai ser o meu prazo? O meu prazo vai ser de 15 dias.
todo mundo vai ser de 10 dias. Quem entrou com o processo hoje, quando vier a sentença dele, vai ser 10 dias. Quem está com o processo perto do final, mas não teve sentença ainda, vai ser 10 dias. Mas no meu caso específico, por que no meu caso? Porque o meu prazo de apelação já estava em curso. Eu já tinha adquirido o direito de apelar. Então, esse é um ponto específico. Por isso que se chama a teoria do isolamento dos atos processuais. A lei entra, em geral, para todos. Nós vamos pensar, vamos isolar alguns atos em alguns processos. Quando a prática dos atos que são impactados pela lei nova, quando a prática dos atos impactados pela lei nova já tiver sido assegurada pela lei anterior. Aí você protege o direito adquirido. Okay? O direito adquirido, que é também uma garantia constitucional. O direito adquirido é uma garantia constitucional. Parece que deu ruim. Um momentinho. Eu ia falar que deu ruim. Deu ruim no meu... Deu ruim foi em mim mesmo. Estava utilizando errado aqui. Pronto. Ó. Estou buscando aí para vocês. Artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A questão é, existe ato jurídico perfeito processual. Existe direito adquirido processual. Em geral, se fala de direito adquirido material, ato jurídico perfeito material. Mas também existem esses institutos no plano processual, como acabamos de ver aqui. Ok? Esse é o artigo 14. Por fim, o artigo 15. O que o artigo 15, que está ali em cima no chat, nos diz? Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código, do CPC, lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Significa dizer que o Código de Processo Civil é o diploma processual base, tá? Inspirado, lido sobre as luzes da Constituição Federal. Já falamos tanto sobre isso, inclusive analisando o artigo 1º do próprio CPC, né? Por isso que aqui em TGP eu falo tanto do CPC. Olha o artigo 15 mostrando aí o porquê. O CPC é o diploma processual base. Ele é aplicado supletiva e subsidiariamente a todos os outros. Todos os outros mesmo. O STJ tem uma jurisprudência consolidada, um entendimento firme, no sentido de que, apesar de não constar expressamente em lei que aplica-se o CPC ao processo penal, isso deve ser feito. Aplica-se ao processo penal de modo subsidiário e supletivo o Código de Processo Civil. Veja, uma última consideração aqui. Supletivo e subsidiariamente não é absolutamente a mesma coisa, né? Aplicação supletiva é uma aplicação, é quando a lei, vamos dizer, a aplicação do CPC de modo supletivo à CLT é quando a CLT é omissa. Então, a aplicação supletiva é no caso de omissão. Ok? Então, a CLT nada fala, sei lá, sobre gratuidade de justiça. Você vai aplicar o artigo 98, 99 e seguintes do CPC. Fala sobre gratuidade de justiça. Já a aplicação subsidiária é aquela aplicação naquilo que for compatível.
Então, se o Código Eleitoral trata de algum instituto processual, mas não trata de tudo, você aplica o CPC para complementar aquilo que for compatível. Uma ideia de complementação, portanto. Veja, é uma diferenciação de menor importância, mas só para mostrar para os senhores que não são absolutamente sinônimos a ideias de supletividade e subsidiariedade. Então, está visto aí, meus amigos, os artigos 13, 14 e 15, lei processual no espaço, lei processual no tempo, e a aplicação do CPC como diploma base aos outros tipos de processo. Com isso, eu penso que a gente pode dar por encerrado esse encontro de hoje. Eu indago aos senhores se os senhores têm algo a falar sobre a prova. Caso contrário, eu acho que podemos mesmo ficar por aqui. Os próximos tópicos que nós temos a tratar são mais extensos e não compensa nós iniciemos agora e venhamos a parar pela metade. Valeu, pessoal. Obrigado a vocês aí pela companhia. Uma boa quinta, uma boa sexta, um bom final de semana para vocês. Nos vemos na próxima semana. Está encaminhando para o final o semestre, né? A matéria já está na segunda metade, também encaminhando para o final. Então, sigamos forte aí que está acabando. Tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço. Vou interromper a gravação aqui.